Bom, muito boa tarde a quem nos acompanha pela transmissão ao vivo do YouTube, para quem está assistindo depois. Nós estamos aqui em mais uma transmissão da revista Escola Legal, né? Uma organização que tem feito uma série de debates, de conversas com especialistas sobre diversas áreas e sempre relacionando ao debate da educação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre metaverso, né? Essa palavra aí que está circulando bastante na internet, que parece uma coisa super high-tech, mas que já é antiga, né? Desde a década de 90 a gente já tem aí na ficção científica essa palavra, tem vários caminhos aí para a gente discutir. E nesse sentido, a gente tem hoje convidados muito importantes para estar aqui conosco. A gente tem, logo para começar, o Guilherme Almeida de Menezes, conhecido como Moica, tá aqui com a gente. Ele é engenheiro de sistemas do Centro de Estudos Sistemas Avançados do Recife, né, ligado ao Porto Digital. Tem experiência na área de ciência da computação, metodologia de técnicas da computação e é graduado em ciência da computação pela Universidade Católica de Pernambuco, lá em 2013, e tem construído aí alguns debates nesse sentido também sobre metaverso. Também conosco aqui hoje nós temos a professora Maria Inês Fini, que já esteve aqui em outra conversa com a gente, né, professora? Ela que tem um currículo brilhante, né, mas acho que vale destacar que foi presidente do INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, né, que, inclusive, nesse processo todo foi uma das idealizadoras, que encampou o que foi o próprio Enem, né, foi fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, tem feito aí uma série de produções. E eu acho que o que mais vale destacar, mas professora, fique à vontade também para contar um pouco sobre sua trajetória, é a recente presidência da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, né? Que é uma organização que tem feito um debate muito importante, principalmente nesse contexto de quais metodologias a gente adota na educação híbrida, para muito além do que a gente chama de ensino híbrido, como a gente conversou da outra vez. A gente vai ter hoje com a gente também o professor José Carlos Vaz, ele que é professor da Escola de Arte, Ciências e Humanidades, a EASH, da USP, e coordenador do Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovação no Setor Público, o GTIP, lá da USP também. O professor Vaz, ele está terminando agora uma banca, logo ele vai estar com a gente, e a gente vai ter um debate hoje para conseguir entender, por essas diversas perspectivas, quais são os caminhos para a gente lidar com isso que a gente está chamando de metaverso, o que é isso de realidade virtual, realidade aumentada. Hoje também estaria com a gente a professora Jaqueline, né? A professora Jaqueline, ela teve teve problemas pessoais, não pôde comparecer hoje, mas eu acho que vale citar a professora Jaqueline, né? Que é historiadora, né? Tem uma série de produções na área de análise de dados, de opinião política, de comportamento, né? E tem feito um trabalho muito voltado a essa questão da opinião pública e dessas relações com, né, a própria percepção da realidade. A professora Jaqueline não pôde estar conosco, mas mandou também um material que a gente vai estar disponibilizando aqui nos comentários da nossa live e que mais para frente a gente também consegue compartilhar um pouco com vocês. Também me apresentando, meu nome é Ergon, eu sou pesquisador da USP. Hoje eu vou estar com vocês mediando essa conversa. A gente já começa agora com o Moica, logo em seguida com a professora Maria Inês, e logo o professor Vaz entrando, a gente dá continuidade também com as conversas. A ideia é a gente ter uma conversa, né, mais expositiva nesse início, cada um dos nossos participantes aqui falando por volta de 20, 30 minutos, conseguindo trazer algumas respostas. Em seguida, a gente tendo comentários, a gente tendo perguntas, a gente passa aqui de volta para, inclusive, já caminhar para as considerações finais em um ritmo mais fluido em cima dessa apresentação inicial. Então, sem mais delongas, eu já queria aqui chamar o Moica, né, para falar um pouco sobre o que é isso de metaverso, o que está sendo debatido, de onde que vem tudo isso. E eu acho que uma pergunta-chave aqui para a gente da revista Escola Legal. Quais são os impactos que isso daqui pode trazer na sociedade, na educação, e em tudo que a gente tem visto de transformação tecnológica e digital? Seja muito bem-vindo, Moica, e fique à vontade aí para conversar com a gente. Perfeito. Obrigado pela apresentação, Ergon. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, que vão acompanhar depois na gravação também. Agradecer a oportunidade e de estar aqui compartilhando esse momento com pessoas tão grandiosas aí
na educação e no mundo da tecnologia também. Me apresentando rapidamente, só para complementar, de acordo com o que o Ergun também já falou, sou o Moica, né? Acho que dá para entender o porquê. Estou no César desde 2011, eu entrei no César ainda em Recife, hoje eu moro em Curitiba. Em 2016, eu e minha esposa, a gente decidiu se aventurar aqui pelo sul do país, mas a gente veio, e eu continuo no César desde então, né? Eu atuo no César desde 2011, inclusive desde aqui de Curitiba. Hoje eu sou consultor em engenharia de software e tive a oportunidade ao longo desses anos de participar de projetos de diversas tecnologias, inclusive envolvendo alguns projetos com realidade aumentada, realidade virtual, que nasceu de uma paixão minha, assim, um hobby meu de aprender a desenvolver jogos, né? E aí é algo que está muito próximo dessa questão de metaverso. Afinal, o metaverso, o conceito de metaverso veio muito da questão do entretenimento, da parte mais lúdica da coisa, trazendo para o nosso dia a dia como pessoas, né? E aí eu queria trazer só um contexto, como a gente está agora em momento de pandemia, nas dúvidas do presencial, não presencial, o híbrido, se a gente vai continuar remoto, não vai. Eu queria só trazer um pouquinho de contexto do que eu entendo de por que a gente está falando de metaverso hoje, apesar de que, como o Ergon falou, o metaverso já vem sendo falado sobre na década de 90, né? A gente veio de um contexto na pré-pandemia onde a maioria falando de educação, das escolas, do trabalho, dos encontros, eles eram presenciais. Então a gente tinha essa troca, essa interação com outras pessoas, interação no sentido de ensino também, muito mais presencial, apesar da gente ter feito uma grande evolução nos últimos anos com ensino à distância, né? Mas no contexto pré-pandemia a gente ainda tinha muita interação física, presencial. E a gente, de repente, viu uma disrupção por conta de uma pandemia que a gente teve que simplesmente quebrar todas essas interações que a gente tinha do presencial e passou a ter muito mais interações remotas. Aí isso, inclusive, repercutiu em vários avanços tecnológicos que possivelmente iriam começar a acontecer um pouco mais para frente, ou talvez agora, e a gente teve que antecipar muita coisa. A gente viu muitas ferramentas de reunião remota que tinham limitações sendo desenvolvidas, novos, aumentando recursos, aumentando funcionalidades, diminuindo custos, inclusive, de licenças, para a gente conseguir contemplar a necessidade do mundo, inclusive, de estar todo mundo remoto. A gente viu servidores caindo logo no começo, então a gente viu muito o impacto da necessidade, por conta da pandemia, da necessidade de estar todo mundo remoto. E a gente entendeu que as tecnologias, as ferramentas e as formas de interação digital que a gente tinha não atendiam um contexto onde estava todo mundo nas suas casas, né? E aí, durante a pandemia, a gente viu esse avanço que eu estava comentando, e aí vem as dúvidas, né? O que acontece daqui para frente? O que a gente vai fazer agora? Visto que provavelmente o contexto que a gente tinha antes da pandemia, a gente não volta mais, no sentido do nível de maturidade que a gente tinha de tecnologias, de interações, a gente já viu que mudou muita coisa. A gente vê aí, quando a gente começa a discutir e perguntar na população quem que está preparado para voltar a 100% presencial, seja em ensino, seja em trabalho, seja em encontros. A gente viu muitas pessoas identificando a oportunidade de se mudar para algumas cidades e estados mais tranquilas do que capitais, por exemplo, e tendo o mesmo nível de interação, o mesmo nível de desempenho que tinha antes, né? Porque justamente esse novo contexto que a gente está buscando de novas interações e tecnologias permitiram com que a gente conseguisse essa disrupção. E aí a gente gera essa dúvida. Como é que vai ser daqui para frente? Qual é o modelo que a gente vai ver? Não só no trabalho, como no entretenimento, como na educação, em todos esses aspectos, né, do nosso dia a dia, como é que a gente vai lidar daqui para frente? É uma dúvida. Eu imagino que os próximos os próximos 2 anos vão ser anos bem importantes para a gente entender que novos modelos a gente vai estar buscando e que novos modelos vão funcionar. Né? Será que o modelo que a gente conhecia vai continuar funcionando exatamente como a gente conhecia? Ou será que aquele modelo vai precisar de uma atualização, vai precisar de novos modelos completamente diferentes? Não sabemos, eu acho que a gente vai estar começando a experimentar, né? A gente foi forçado a experimentar coisas 100% remoto e acho que agora é o momento da gente
colocar o pé no chão e entender para onde a gente vai, que opções a gente tem e o que a gente pode experimentar a partir de agora, né? Dado esse contexto, a gente traz a ideia do metaverso. E aí eu acredito que muito do metaverso, a gente está falando de metaverso mais recentemente, apesar de ser algo que vem da década de 90, a gente está falando muito porque no mundo afora a gente começou a se perguntar o que a gente vai conseguir utilizar, que mundo que a gente quer construir a partir do que a gente viu nos últimos 2 anos. Vamos considerar aí 2 anos essa questão da pandemia, né? Então, a partir desses últimos 2 anos, a gente viu que um vírus conseguiu fazer com que o mundo inteiro fosse cada um para suas casas e a gente tivesse que trabalhar, estudar, ensinar, se conectar de formas completamente inovadoras, né? E agora, o que a gente faz com isso? E aí se revisitou esse conceito de metaverso, que eu acredito, em nenhum momento eu acredito que ele estava dormindo, vamos dizer assim, né? Ele, desde que ele foi criado, que foi ali na década de 90, a primeira vez que ele foi falado, né, foi num romance chamado Snow Crash, em 92. Desde então se vem falando sobre isso, só que eu acredito que hoje como a gente teve essa disrupção e a gente teve forçadamente que construir novas tecnologias, avançar nas nossas tecnologias que a gente tem, inclusive de conexão, a gente está aí vendo 5G chegando, a gente está vendo a conexão de internet se aprimorando, a busca por novas conexões, placas de vídeo crescendo o tempo todo, a gente precisando de novos processamentos, melhorando nossas máquinas e tudo mais, a gente começa a ver a possibilidade de começar a amadurecer a implementação de um metaverso. Ao passo que há alguns anos atrás, a gente não conseguia ter essa maturidade tecnológica nem financeira para alcançar, né? E a gente fala bastante metaverso, mas o que é o metaverso, né? O metaverso é um conceito, né? Um conceito de interação social, vamos dizer assim, que se baseia na ideia da gente ter um universo digital que ele compartilha paralelamente o universo real. Então imagina que hoje a gente tem diversas interações digitais, seja, por exemplo, a partir de um óculos de realidade virtual, uma realidade aumentada, quem sabe um holograma também, a gente tem algumas experimentações com isso. A gente tem diversas experiências isoladas. Então a gente consegue hoje em dia ver aí experiências acontecendo voltadas à educação, por exemplo, simular uma sala de aula virtual. Você coloca um óculos de realidade virtual e vê uma lousa lá na frente, vê algumas mesas, simulando o ambiente de uma sala de aula. Ou trazendo para o entretenimento, a gente vê alguns jogos que você coloca um óculos de realidade virtual e você está dentro daquele mundo virtual e interage com inteligência artificial, com outras pessoas. A gente tem salas de bate-papo virtuais. E isso são experiências isoladas. E quando a gente fala do metaverso, que é um conceito, é a ideia de transcender as experiências isoladas, que a gente tem esses momentos de experimentações e trazer realmente para uma cola com o nosso mundo real. Para a gente exemplificar o que significa isso, para tentar sair um pouco da abstração, a gente tem aí na literatura, por exemplo, um filme que não sei se todo mundo já viu, mas eu acho que é bem conhecido, que é O Jogador Número 1, que ele exemplifica muito bem isso. A gente, lá no filme mesmo, o filme se baseia, né, em ter um mundo virtual que o pessoal se conecta utilizando óculos de realidade virtual e o pessoal interage com pessoas do mundo inteiro, né, em outras localidades. E essa interação, ela não só repercute no mundo virtual, mas também no mundo real. Então, os acontecimentos daquele mundo virtual repercutem no mundo real, não só na interação humana, como, por exemplo, tem um momento lá que o personagem principal ele fala com o inimigo, né, dele, e ele tem algumas ferramentas, né, tem algumas tecnologias que traçam o rosto dele, ele consegue identificar expressões faciais. E aí tem uma hora no filme que ele, para não mostrar a expressão de surpresa, ele meio que pausa o personagem dele, fica com a cara, um rosto estático, para ele conseguir se recompor e voltar, né? Então a expressão dele entra no jogo, vamos dizer assim. Tem um momento que ele junta dinheiro dentro do jogo
E aí a gente pode fazer um paralelo com criptomoedas, que eu imagino que metaverso deve trazer muito disso, né, de criptomoedas, descentralização e tudo mais. Então ele usa ali a criptomoeda do filme para comprar uma peça de roupa, uma armadura que chega na casa dele realmente. Então ele compra no virtual, chega no real na casa dele, ele veste aquela armadura, e a partir do momento que ele está usando aquilo ali dentro do jogo, né, no meio do filme, quando alguém toca nele ou ele recebe algum dano, assim, alguém encosta nele, ele sente no mundo real. Então algo que está acontecendo no virtual ele está sentindo no real. Então é a partir desse paralelo do que está acontecendo no virtual, tendo repercussão no real e vice-versa, que a gente entra no conceito de metaverso, né? A gente sair dessa experiência isolada. A gente tem na literatura também outras coisas, né? Acho que um mais conhecido, inclusive, não tão recente, é o Matrix. Matrix exemplifica bastante essa questão do metaverso. A própria Matrix é o universo digital e a gente tem o universo real, que é quando eles saem da Matrix, que são aquelas que eles estão lá embaixo da Terra, estão escondidos lá, com tudo destruído e tudo mais, né? Então também tem esse paralelo na literatura, a gente vê em vários lugares. Desculpa, só um momentinho. E aí a gente pensa, ok, isso tudo a gente está falando em nível de literatura. E como é que pode funcionar no nosso mundo? O que a gente pode buscar por isso, né? Eu imagino que o metaverso não é algo que a gente vai construir da noite para o dia. Ele vem se falando desde a década de 90 e a gente vê avanços tecnológicos que começam a possibilitar as primeiras interações, as primeiras experimentações, né, desse mundo, desse universo virtual, e a partir disso a gente começa a realmente fazer essas experimentações que, a primeiro momento, vão ser experimentos isolados, experiências isoladas, mas eu acho que esse é o primeiro ponto, é o ponto mais importante, que é a gente identificar que aplicabilidade a gente consegue trazer para um mundo um mundo diferente que vai correr em paralelo ao nosso mundo. E eu acho extremamente importante que a gente sempre tenha em mente o seguinte: a gente, quando fala em metaverso, experimentos virtuais, a gente sempre lembra de realidade virtual, 3D, colocar um óculos e tudo mais. E aí tem alguns problemas envolvidos nisso. Por exemplo, o acesso a ter um óculos de realidade virtual hoje não é tão fácil. Um óculos de realidade virtual, ele tem ali na casa de alguns milhares, né? Você não vai gastar menos de 3 mil reais para comprar um aparelho decente, vamos dizer assim, para você utilizar. E a gente tem diversos formatos. A gente tem formatos de que não tem óculos que não tem processamento nele, então ele precisa estar conectado num computador para você conseguir utilizar, e isso por si só já tira um pouco da imersão. Então imagina você estar grudado no óculos e ele está grudado num computador, se você se movimentar vai acabar puxando fio, e tudo isso tira a imersão de uma realidade virtual. A gente não tem ainda, né, acessível ferramentas e dispositivos que nos dão feedbacks táteis. Então, por exemplo, a gente entra numa sala que tem um monte de flores, a gente não sente um cheiro de flor. Que dispositivos que podem simular cheiro e a gente conseguir imergir dessa forma, né? E a gente trazendo, por exemplo, para a educação, quando a gente entrar, por exemplo, numa sala de aula e a gente, num ambiente virtual, considerando, né, esse aspecto de estar no ambiente de realidade virtual, a gente vai estar numa sala com outros colegas. Esse era o formato que a gente tem conhecido, né? Então, talvez se a gente for partir pelo que a gente conhece, pelo formato que a gente tem de normal, a gente vai estar numa sala onde a gente vai ter outras pessoas digitalmente renderizadas, mas que estão ali. E se eu tocar no meu colega do lado, na escola hoje, se eu tocar no meu colega do lado, ele vai sentir, eu consigo chamar ele consegue passar uma caneta para mim, eu consegui pegar. Essa interação a gente não tem mais quando entra no virtual. E aí a gente ter dispositivos que façam esse feedback tátil para eu conseguir tocar na pessoa, eu conseguir sentir um calor de que tem alguém próximo. Esse tipo de coisa também é um ponto a se pensar. Será que a gente vai conseguir chegar nisso daí? A gente tem algumas experimentações aí com luvas de feedback tátil, alguns dispositivos que você coloca ao longo do corpo assim, e sente que estão tocando, esse tipo de coisa, para sentir que realmente tem algo ali próximo, você tocar num botão e sentir no seu dedo que tocou no botão, e por aí vai. Mas aí a gente volta naquele problema. A gente primeiro tem que ter uma maturidade tecnológica para alcançar esse tipo de dispositivo, que a gente está buscando por isso, e a gente não sabe se isso realmente vai ser
o futuro, a gente não sabe se isso realmente vai emplacar, são experimentações que a gente vai ter que fazer para saber se vai dar certo, né? E a gente tem o problema de que, principalmente quando a gente fala de educação, a gente tem um grande problema que é a acessibilidade e a desigualdade, né? Então, se a gente for pegar no histórico, dispositivos móveis mesmo, a gente primeiro chegou com celulares para pessoas que tinham grande poder aquisitivo, e ao longo dos anos a gente foi popularizando o acesso a celulares. E aí pessoas de menor poder aquisitivo conseguiram ter o acesso ao celular e, por consequência, acesso à informação, acesso a troca de informação entre pessoas e acesso à tecnologia, né? A gente conseguiu a acessibilidade à tecnologia ao longo dos anos. Então, quando a gente fala de metaverso, que a gente restringe ao nível de realidade virtual ou acesso a dispositivos que tenham esse aspecto mais de serem caros hoje em dia, a gente vai estar privando uma parcela da população de ter esse acesso. Então, talvez não seja interessante partir desse pressuposto, né? Então, a gente tem um outro lado, quando a gente fala de metaverso, que é se prendendo nessa ideia de que o metaverso é um conceito. Então, o metaverso não é uma ferramenta, ele é um conceito. E a gente pode modelar esse conceito. Então, eu imagino que uma das partes desse conceito de fato, ir para o lado da realidade virtual, a gente utilizar óculos de realidade virtual, ter essa interação tátil, ferramentas e dispositivos que geram essa imersão, mas que hoje a gente ainda não tem a maturidade tecnológica, né, para ter isso acessível, mas para a gente poder alcançar, a gente precisa começar a caminhar nele. E por outro lado, a gente buscar por outras formas de interação virtual que também fazem parte do metaverso, como, por exemplo, utilizar o próprio celular. A gente hoje vê ferramentas que estão no mercado hoje, estão sendo experimentadas no mercado hoje, para fazer virtualização de salas, que podem ser para educação, como uma sala de aula, podem ser para reuniões, como numa empresa, que a gente já tem hoje virtualização na tela do computador, e você consegue ver quem trabalha com você ali, por exemplo, cada um na sua mesa, e ir para uma sala de reunião e você vê seus colegas de trabalho, então seus colegas de sala de aula indo para uma sala específica para assistir uma aula específica e ter aquela troca apenas naquela sala, enquanto que tem um outro pessoal em outra sala fazendo alguma outra troca. Isso já acontece hoje, a gente já tem isso. Isso por si só não é um metaverso, mas é uma experiência isolada que nos mostra que o metaverso é possível, né? E que ele não está tão longe assim da gente ter a experiência mais próxima do que esse conceito é, né? Então, eu imagino que a gente tenha essa busca acontecendo para a gente conseguir um nível de acessibilidade mais rapidamente. Então, eu imagino que a gente já está vendo essas ferramentas sendo buscadas, esses investimentos acontecendo para a gente ter experiências isoladas e com um custo mais baixo, e que o nível de maturidade tecnológica necessário é menor, e aí eu estou falando de dispositivos, de conexão e tudo mais, porque quando a gente estiver num momento onde vai estar o mundo inteiro conectado 24 horas e qualquer coisa que acontece no mundo virtual está repercutindo no mundo real, a gente vai precisar de um nível tecnológico muito avançado, né? Se a gente for pegar, até na literatura também, tem o filme Blade Runner, o personagem principal ele interage com hologramas. Uma inteligência artificial, tem um holograma que aparece lá e ele consegue conversar, interagir, não consegue tocar porque é um holograma, mas ele consegue ter a interação com o holograma. Então imagina que a gente traz isso para o nosso mundo, por que não daqui a uns anos a gente vai numa loja e na porta da loja quem nos recepciona é um holograma? E aí pergunta, o que você veio comprar? A gente diz, o holograma nos indica onde é que está, qual é a gôndola que a gente vai pegar, né? Então eu imagino que a gente pode chegar nisso, né? Então são experimentações que a gente está fazendo, tá? E aí eu me pergunto, né? Será que é viável para o ensino toda essa para a educação, né? Toda essa busca por essa tecnologia, por esse conceito de metaverso? Eu acho que o que vai muito responder, eu acho que na verdade já está sendo respondido, é justamente essa disrupção que a gente teve na pandemia, de que a gente precisou todo mundo ir para suas casas, e eu imagino eu acredito, né, fortemente que essa não vai ser a única vez que a gente vai ver isso acontecer. Eu imagino que o futuro a gente vai ver acontecendo mais vezes, a gente está vendo pessoas querendo ficar mais em casa, né, a partir desse momento que teve
essa forçadamente ir para casa. A gente viu que muitas pessoas gostaram desse formato, trouxeram benefícios, então eu acredito que a gente vai estar buscando cada vez mais novas formas de interação para qualquer um dos aspectos, seja entretenimento, educação, para o trabalho, para qualquer tipo de interação. A gente vai estar buscando novas formas que a gente consiga tanto remotamente utilizar quanto fisicamente utilizar. Então, nesse conceito que a gente está chamando de híbrido, né? Então, eu imagino que a gente vai estar buscando por isso, né? E eu vejo que a gente traz benefícios, porque a gente está falando de que quando a gente estava na educação, principalmente, a gente estava fisicamente, a gente precisava estar localmente ali, a gente limitava, por exemplo, pessoas que buscam por um ensino específico que só tem talvez em outro estado, ele não conseguia estar ali. Então, por exemplo, alguém que mora, pegando aqui meu caso, eu moro em Curitiba, e digamos que alguém que mora aqui em Curitiba quer ir estudar numa universidade em São Paulo, hoje ou ela vai buscar uma universidade de São Paulo que permite o ensino EAD, e aí o ensino EAD a gente já viu que em alguns aspectos funcionam, mas por limitações tecnológicas a gente não tem 100%, né, do ensino, e aí a gente vê esses avanços, essa busca para a gente conseguir com que o EAD seja 100% ou até melhor, na verdade, do que o ensino que a gente conhece. E a partir do metaverso, talvez abram portas que a gente não via antes, da gente ter esse ensino à distância, eu não precisar me mudar para lá, ou então o EAD ser completamente diferente, porque vão ter novas interações entre as pessoas, entre o homem e máquina e tudo mais. Então, acredito que tem muitos benefícios aí, benefícios de acessibilidade, pessoas que não conseguem se deslocar facilmente para o local, conseguir acessar esse mesmo local virtualmente. Isso vai trazer um benefício muito, muito interessante. Então, alunos que têm alguma dificuldade de locomoção, dificuldade de interação social, a partir do momento que está no digital já facilita muita coisa. Eu acho que isso vai trazer bastante benefício, né? E aí, eu acho que é um mundo que a gente não tem todas as respostas. A gente está buscando por essas respostas, está buscando pelas experimentações, está testando e estamos discutindo o que é possível. Eu acho que o que é possível, na verdade, se a gente for perguntar o que é possível, eu vejo dois aspectos, né? O que é possível hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, e o que é possível com a tecnologia que a gente está tentando buscar. Então, o céu é o limite nesse quesito, quando a gente fala daqui para frente. Então, a gente vai estar hoje experimentando para amanhã colher esses frutos, né? Eu acho que eu falei bastante já sobre o metaverso e que oportunidades que a gente pode tentar buscar. Eu queria passar a palavra, Egon, para dar continuidade aqui no nosso bate-papo, mas eu queria trazer só talvez uma provocação aí para quem está assistindo, para quem está aqui compartilhando. O que a população, o que vocês que estão assistindo, vocês que estão acompanhando, acreditam que são os impactos na sociedade e na educação que um modelo de educação, um modelo de negócio de remoto, de digital, vai trazer? Essa é a minha provocação aí. Eu tenho algumas ideias quanto a isso, né? Como eu falei bastante aqui de metaverso, mas eu queria escutar também aí, quem puder deixar sua opinião mais para frente. Gostaria de debater isso mais para frente. Que impactos que a gente vai ver. Perfeito, Moica. Eu já tenho algumas perguntas aqui para lançar para você. Muito boa apresentação. Antes da gente passar para a professora Maria Inês, acho bom a gente compartilhar aqui um vídeo que foi nos enviado pela professora Jaqueline, que não pôde comparecer hoje, sobre o próprio Facebook, né? Anunciando que é um metaverso. É um vídeo bem curtinho, mas eu acho que o que mais interessa nesse vídeo são as cenas, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Segundo. Só preciso que vocês me confirmem se estão vendo minha tela. Moica, muito obrigado. A Moica já me sinalizou ali. Eu vou reproduzir o vídeo. It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Our mission remains the same. It's still about bringing people together.
Our apps and their brands, they're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just got to find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a creator I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. Oh, I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. You're going to be able to bring things from the physical world into the metaverse. Almost any type of media that can be represented digitally, photos, videos, art, music, movies, books, games, you name it. And lots of things that are physical today, like screens, will just be able to be holograms in the future. You won't need a physical TV. It'll just be a $1 hologram from some high school kid halfway across the world. And you'll be able to take your items and project them into the physical world as holograms in augmented reality too. One part of this is Horizon Home, which is our early vision for a home space in the metaverse. Horizon Home is the first thing that you'll see when you put on your Quest headset. Today, there are already a bunch of options to choose from, and in the future, anyone will be able to create one. We've just called it home until now because it's been missing something very important: people. Soon, we're going to be introducing a social version of home, where you can invite your friends to join you as avatars. You'll be able to hang out, watch videos together, and jump into apps together. Then, there is Horizon Worlds, which is where you can build worlds and jump into them with people. Horizon is designed to make it possible for everyone to create, and we're already seeing people build some really interesting experiences, from creating new games together to throwing surprise parties in VR that family and friends around the world can join. Over the last year and a half, a lot of us who work in offices have gone remote. And while I miss seeing the people I work with, I think remote work is here to stay for a lot of people. So we're going to need better tools to work together. Let's take a look at what working in the metaverse will be like. Imagine if you could be at the office without the commute. You would still have that sense of presence, shared physical space, those chance interactions that make your day all accessible from anywhere. Now imagine that you have your perfect work setup and you can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can do one of your favorite sweatpants. Operator, you have been selected to participate. Eu vou aproveitar a deixa ali da propaganda, enquanto a gente via sobre o metaverso, era uma propaganda de jogo, você viu, Moica? Tá vendo? Aliás, muito da hora. Exatamente. O Darth Vader ali atrás, muito bom, viu? Ah, curtiu ali. Não, eu vou aproveitar a deixa que eu acho que deu para dar uma visualizada melhor, né, na prática, o que é essa proposta que o Facebook tem trazido de
apresentar eles enquanto meta, né, nesse contexto de metaverso, que o Moica trouxe aqui, que é muito mais antigo que o próprio Facebook, é muito mais antigo do que toda essa discussão atual. Eu queria aproveitar e já até passar a palavra para a professora Marina Sfini e trazer uma provocação nessa passada de palavra, porque o Moica trouxe aqui uma série de desafios, né? Tem a questão, por exemplo, das desigualdades. Não é todo mundo que tem acesso a óculos de realidade virtual. Tem o contexto, inclusive, da limitação de hardware, né? Hoje a gente não tem uma capacidade, uma maturidade tão acentuada para conseguir ter todas as experimentações. Então, isso de sala de aula virtual, de contextos de realidade aumentada, não vão necessariamente trazer o toque, que a gente que acompanha os debates da pedagogia sabe o quão importante é o próprio ambiente, né, a materialidade como um todo. Então, eu queria trazer essa provocação, professora, o quanto hoje você enxerga que essas novas tecnologias, elas podem ajudar ou atrapalhar o que é o próprio processo pedagógico da educação. Bem, boa tarde, muito obrigada. Guilherme, acho o seu nome tão bonito, não vou te chamar de Moica, embora eu tenha achado um charme esse seu topete sulferino, né? Mas não vou te chamar de Moica, não. Acho o seu nome maravilhoso. Veja Fique bem. à vontade. Eu tenho algumas observações a fazer e vou fazê-lo de dois lugares. O primeiro lugar é como presidente dessa associação nova, que é a Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. E depois como professora de Psicologia do Desenvolvimento, que eu sempre fui. Veja bem, a virtualidade, a pandemia, Guilherme e Ergon, ela apressou o futuro. A pandemia ela apressou o futuro. E aquilo que nós imaginávamos acontecer em 10 anos, aconteceu de uma sexta-feira para uma segunda. Então, os professores tiveram que se envolver com a virtualidade e não só isso, né? As famílias, etc. A virtualidade, quer dizer, todos nós, o mundo era híbrido, ele é híbrido hoje e será cada vez mais híbrido para sempre. O mundo do trabalho mudou, você tem hoje a presença física sendo dividida com a virtualidade, você faz acessos a serviços, a bens, de maneira rápida, econômica, etc. Agora, eu preciso dizer para vocês que a situação da educação brasileira é um pouquinho mais trágica do que você acessar um avatar em tempos rápidos para experimentação. O problema da educação brasileira é que, se o menino tem um celular, o chip dele é de baixíssima duração, ele não tem acesso à internet e ele divide a hora do celular com o pai que trabalha ou com a mãe. Então, a realidade da educação brasileira ela é infinitamente mais dramática e a pandemia mostrou isso. Ela não aumentou a desigualdade, ela mostrou, com todas as cores possíveis, essa desigualdade. Então, veja bem, como educadores, como profissionais de educação, nós sempre teremos que brigar para que todas as crianças tenham acessibilidade. Todas as famílias possam comprar os seus equipamentos tecnológicos, né? Nós já tivemos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, um aprovou uma lei na íntegra, um projeto de lei, e foi censurado pelo presidente da República. E eles já me disseram, a Frente Parlamentar Mista de Educação, já me garantiu que vão apresentá-lo novamente. Quer dizer, nós não podemos desistir. E vejo, não é só pelas crianças e jovens que estão na escola, mas é para toda a sociedade. Quer dizer, como é que nós queremos um Brasil integrado numa perspectiva maior de desenvolvimento, para falarmos de cidadania, etc., se a gente não tem redes de conexão para todos. Hoje nós vivemos um momento na história, Fernando, Guilherme, história mesmo, na história, chamado presentismo. Vocês se lembram daquela cena terrível das Torres Gêmeas sendo atacadas? Ou seja, nós estamos hoje, em função da virtualidade da internet, vivendo o presente da história enquanto ela acontece. Então, essa perspectiva que a virtualidade traz, ela quebra um pouco com esse cyberespaço, ela quebra a noção de tempo e a noção de espaço. E essas são duas noções
nas quais a escola tradicional se usava e se organizava e que, de repente, foram quebradas. Agora, não vamos mais voltar a ser os mesmos, pode ter certeza disso. Você usa uma palavra, Guilherme, que eu gosto muito, que é a disrupção. O movimento agora para a educação brasileira, ele tem que ser disruptivo, ele não é só de inovação. Não basta você pegar um papel de embrulho bem bonitinho e embrulhar uma ideia antiga. Não estamos nem preparados, nem fisicamente. A escola não tem um ambiente multifuncional, não tem uma internet parruda para sustentar imersão de alunos em... Olha o que você tem de laboratórios virtuais hoje, de física, de química, quanta coisa sensacional nós poderíamos suprir sem a construção de prédios, aquela loucura toda, com esta possibilidade. Eu espero que eu continuo lutando por isso, a nossa associação luta por isso, porque não há como negar, nós temos que colocar o Brasil na linha de frente do mundo. Hoje nós sabemos que a informação não é conhecimento, mas é fundamental que a gente tenha acesso a ela. Né? Nós sabemos que para você operacionalizar as informações e transformá-las em conhecimento, você precisa ter acesso a elas. E acesso de uma maneira agradável, de uma maneira envolvente. Olha o Zé Carlos aí, agora nós conseguimos ver. Né? Então, olá, Zé Carlos. Então, vejam bem, eu acho que nós estamos num momento que é crucial para a sociedade brasileira, para que a gente possa brigar por esta acessibilidade maior, porque ela é dramática. Você jamais você vai conseguir... Você tem um acesso extremamente pobre com aquele chip do celular que é compartilhado. Agora, gente, os alunos se preparando para o Enem, né? Alguns, todos, a maioria, sem recursos, sem ter acesso, etc. Nós soubemos de histórias aqui na NIBI de donos de mercearia que trocavam serviços de entrega ou de limpeza de um determinado campo com gramado, etc. e tal, por horas cedidas de Wi-Fi para os alunos estudarem. Então, você vê, não falta procura, o que falta é acesso mesmo. Eu acho que esse é um problema mais sério ainda do que a gente está falando. Né? Esta soma, né, do mundo real com o mundo virtual, veja bem, o que eu preciso, agora vai falar a professora de psicologia do desenvolvimento. Né? Há uma época na nossa vida, na nossa maturação biológica, não estou falando de fumacinha no cérebro, estou falando de condições determinantes, cerebrais determinantes, que o jovem é capaz de fazer uma abstração, portanto, ele tem um pensamento hipotético-dedutivo, então ele fala, se isso, então aquilo. Nesta hora da abstração, ele pode muito se beneficiar da realidade virtual. Enquanto isso não acontece, a criança, por exemplo, por volta de 4 até 7, 8 anos, o universo para ela ele é absolutamente virtual, ele é exatamente aquilo que está na cabeça dela. Então, essa virtualidade da criança é dela. Ela não tem condições de interagir com a virtualidade que você propõe, essa interação com a virtualidade, porque ela precisa do mundo real, ela precisa do concreto para poder, então, nortear o desenvolvimento com a sua própria imaginação. Então, eu imagino e tenho plena convicção de que esse compartilhamento do virtual com o real ele será possível a partir dos 14, 15 anos de idade, sem causar... Estou dizendo isso para esta geração de agora, da maneira como ela está sendo educada, porque nós não fomos, desde muito jovens, muito cedo na vida, acostumados a lidar com essa interação de virtualidade e realidade. E a criança muito pequena, ela precisa construir as suas estruturas mentais, trabalhando com a imaginação, mas com o choque da realidade concreta. Então, eu acredito que nós não podemos imaginar uma criança muito pequena sem atrapalhar o seu próprio desenvolvimento. Eu estou falando de desenvolvimento cerebral da inteligência, não estou falando nem do emocional, que seguramente ela vai se encantar. Então, eu acho que esse é um caminho
que não tem volta, viu, gente? Sinceramente falando, eu acho que não tem volta, com todas as mazelas que temos aqui na sociedade brasileira e com todos os perigos que eu enxergo neste mundo compartilhado, que eu entendi que a virtualidade proposta pelo metaverso é uma realidade virtual compartilhada, não é? E eu já fico aqui no alto dos meus 73 anos imaginando todo tipo de invasão, todo tipo de quebra de valores, de invasão de privacidade, de falta de respeito, enfim. Porque, veja bem, mesmo que você tenha plataformas com open source, que eu acho que é o futuro mesmo para a própria educação, acho que não vamos ter mais essas plataformas quadradinhas vendidas. E nisso eu acho, Guilherme, que a educação vai se beneficiar muito, né? Porque nós vamos quebrar uma área de negócios com essas plataformas todas open source que nós temos agora, né? Então, eu acho que esse caminho dessa evolução, dessa atratividade, ele é inegável, não adianta. Ainda que ele seja no Brasil de hoje, para poucos, né? Aqueles que podem ter o acesso, os equipamentos, mas a gente está brigando muito, né? Lá na NEBI, com a Frente Parlamentar Mista de Educação, nós estamos brigando, pelo menos, para que as escolas recebam uma verba para ter não é laboratório, a gente queria que fosse uma sala de multimeios bem parruda, com uma internet bem forte, capaz de, pelo menos, permitir que no espaço escolar crianças e jovens pudessem interagir com todas as benesses do mundo virtual. É lógico que o sonho é que elas tivessem isso na casa delas também, porque, volto a dizer, a virtualidade permitiu que o presencial da escola fosse enriquecido com o remoto da casa das crianças, da biblioteca virtual, do parque, né, do museu, etc. Então, eu acredito que este mundo, né, que é altamente atraente e que para a educação seria um ganho enorme, né, se nós tivéssemos as crianças e jovens do espaço remoto também podendo aprender, né? Não aprendizagem chata e não lição de casa com aquele papel de embrulho que eu falei, mas uma coisa desafiadora, a pessoa se envolvendo com projetos, etc. Só que, mais uma vez, eu volto a dizer a vocês, a realidade da escola brasileira, que a pandemia coloriu de maneira mais forte, né, mostrou, escancarou para nós, ela é muito desigual e ela é muito dramática. Não falta vontade para os jovens, não falta interesse e muito menos motivação. O que eles não querem mais, Guilherme, é aquela aula chatérrima da escola convencional, sabe? Não só que não ouvem aquilo que eles querem, mas que não apresentam jogos, né? Você falou de jogos, Guilherme. O que os jovens adoram, as crianças se envolvem, o que o jogo desenvolve outras capacidades que permitem a interatividade. Porque o Ergon falou uma coisa muito importante, né? Sempre vai fazer falta esta interatividade. E nós conhecemos hoje experiências assim, rudimentares do ponto de vista da tecnologia e que foram desenvolvidas durante a pandemia, mas que garantiram uma certa interatividade, viu, Ergon? As crianças todas na mesma sala. É lógico que o abraço, o cheiro, sempre vão faltar, mas ainda assim se conseguiu que não fosse só uma aula tradicional colocada no computador. Houve interatividade. Esse é o milagre da educação. É isso que vai provocar o crescimento das crianças. Então, eu acho que nós estamos no limiar, sinceramente falando, no limiar de um novo tempo. Não há como voltar atrás. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas será que nós vamos ser híbridos ou não? Eu digo, não adianta mais, essa questão já passou, acabou esse momento. Somos todos híbridos e seremos cada vez mais. Então, essa coisa da virtualidade cada vez mais acentuada, eu acho que ela, do ponto de vista da educação, nós não só precisamos de acessibilidades e equipamentos, né? Mas, acima de tudo, respeitar o desenvolvimento da criança para que ela possa sair da sua imaginação, caminhar para a concepção da realidade e depois partir para o mundo virtual. Acho que esta é a experiência que nós precisamos ter na área educacional. Agora, veja bem, Guilherme, há muita resistência, viu? Há muita resistência, todo mundo morre de medo
dessa virtualidade, que nós vimos agora, esse filme, quer dizer, todo mundo acha que isso é coisa futurista, que vai morrer antes disso acontecer, né? Então, há muita resistência, e uma resistência, infelizmente, muito sedimentada na ignorância, e muito sedimentada numa visão, como é que eu vou dizer para vocês, numa visão, não é caipira, porque o caipira é maravilhoso, tupiniquim, muito própria, muito ciosa de preservar aquilo que já perdeu, porque essa escola do passado já foi embora. Eu falo todas as semanas, mais de uma vez, com professores e diretores da escola pública, digo, esqueçam, aquele professor que você foi no ano passado não vai mais dar certo, não vai mais ter sucesso. Mas é uma transição, eu acho que é uma transição muito rica, se nós soubermos aproveitá-la de maneira correta, sempre acentuando essa dificuldade do acesso, né, da maioria da nossa população estudantil, das suas famílias. Tá? Era isso que eu queria dizer. Perfeito, está pipocando de comentários, de perguntas aqui no chat, e logo a gente vai passar para eles. Antes disso, a gente vai ouvir um pouco do professor José Carlos Vaz, ele que coordena o Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovação do Setor Público, lá da ASH, e que, muito bem-vindo aqui à nossa conversa. A gente estava falando, professor, né? A gente começou falando sobre essa parte mais técnica, né? De onde que vem esse termo metaverso, que não é de agora, né? A novidade está mais no branding que a gente tem visto aí do Facebook, mas realidade virtual, realidade aumentada é uma discussão já bem antiga. E esse link que a professora Maria Inês traz com a educação, ele é muito importante para situar também o que a gente pode absorver, né? Inclusive aprimorar a partir dessas novas tecnologias para trazer para novos instrumentos, mas nisso que o Guilherme, o Moica também trouxe aqui, que não é tão somente um instrumento, né? É um conceito em disputa. E aí eu queria perguntar, professor, como esse contexto de realidade virtual, de realidade aumentada, impacta até mesmo na gestão pública como um todo, né? Porque a gente tem transformações, mas a gente também tem, imagino, isso que foi já trazido aqui de forma sutil, mas que eu acho que é muito central também, que é essa hipervigilância, né? Também, esse risco também de tecnologias de serem vazadas, disso estar conectado em rede. Então, como que esse contexto de realidade virtual, de realidade aumentada, essa aceleração que a pandemia traz dessas novas tecnologias, impacta na gestão pública como um todo e como que a gestão pública também pode reagir a tudo isso? E muito bem-vindo. Bem, obrigado, Ergon, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Moica, com a professora Maria Inês, uma honra. Desculpem eu não ter entrado antes, eu estava numa banca de mestrado, então tinha que acabar a banca, eu era da banca, então se eu terminar e assim que terminou, imediatamente eu me conectei. Eu fiquei, depois que eu recebi o convite para estar aqui hoje, eu fiquei pensando, né, sobre o que a gente pode afirmar sobre esses movimentos que a declaração aí, os anúncios do Facebook evidenciaram, né, que são movimentos, como foi dito aqui, já existentes, né, de hibridização, de realidade híbrida, né? E eu cheguei à conclusão que eu tenho 6 perguntas e uma certeza. E que essas perguntas têm a ver com as políticas, menos até do que com a gestão, o funcionamento do Estado, mas grandes questões que as políticas públicas e que a gestão pública vai ter que se preparar para responder, né? A minha primeira... E eu parto de uma ideia de que o metaverso, as realidades híbridas, todas essas, digamos, novidades tecnológicas que são anunciadas, que vão sendo anunciadas e vão se somando em camadas, elas normalmente surgem como ideias-força, mais do que como conceitos muito sólidos, muito bem delimitados. Claro, o fato de serem uma ideia-força facilita a sua disseminação, facilita a sua incorporação no discurso, é um elemento discursivo importante.
como ela é uma ideia-força, o que é e o que não é, tudo pode ser quando precisa, nada é quando não precisa, e isso ajuda muito na estratégia dos atores, que estão interessados em assumir a dianteira nesses processos tecnológicos, né? Então, na verdade, aqui a gente está falando, né, do chamado metaverso como uma ideia-força de um deslocamento crescente de todos os aspectos da experiência humana para os ambientes mediados por tecnologia. E que esse deslocamento, ele não só é inevitável, como ele é extremamente positivo. Essa é a ideia-força que está por trás disso. E, como toda boa ideia-força, ela é uma ideia vaga e imprecisa, né, intencionalmente, permite várias interpretações, né, e tem uma ideia mobilizadora baseada na noção de consumismo tecnológico, né? Toda tecnologia é boa, né? As consequências do avanço tecnológico sempre trazem um saldo positivo, né? E não dá para ficar fora disso, e é um jogo onde todos vamos ganhar. O Zuckerberg faz questão de dizer que todo mundo vai ganhar nesse jogo, né? E é claro, e aí você, do ponto de vista tecnológico, se vale dessa convergência de tecnologias, que é algo que encanta e maravilha, e convence, olha, esse é um jogo em que todos vão ganhar. Isso não costuma ser usual na sociedade humana, todos ganharem simultaneamente. Há poucos casos, talvez, em que todos ganharam simultaneamente. Essa é uma coisa que causa um estranhamento, até porque as tecnologias não são, em geral, pelo menos as tecnologias na contemporaneidade, elas não são frutos de processos pacíficos de adoção. Elas são frutos de disputas bastante pesadas, né? Para convencer as pessoas de que determinadas tecnologias são melhores que outras. Então, eu fui fazendo minhas perguntas partindo desse questionamento que tem a ver com a maneira como a tecnologia é socialmente produzida, ou socialmente construída, né? Então, toda tecnologia é fruto de uma construção social. Então, a minha primeira pergunta diz respeito à economia, né? Será que a economia dos metaversos vai concentrar mais riqueza e vai expandir a desigualdade? Talvez, se a gente for pensar em quem está fazendo o anúncio, por exemplo, desse metaverso, a gente talvez imagine que os padrões de estruturação de modelos de negócio, os padrões concorrenciais adotados por essa empresa, Meta, alguma coisa agora que antigamente chamava Facebook, tendem a se repetir, né? E se a gente for olhar, o Facebook é uma empresa expoente da chamada economia de dados, né? Que funciona basicamente pela transferência do trabalho, da geração de valor do trabalho remunerado para o trabalho não remunerado do usuário. O valor do Facebook é construído cada vez que você clica lá no curtida de alguma coisa. É ali que ele ganha dinheiro, não é com o trabalhador dele. Ele ganha dinheiro a partir da concentração de dados, do fechamento do acesso a outras possibilidades tecnológicas. E isso não é porque o Facebook é malvado, é o modelo de negócio deles, e o modelo de negócio, de alguma maneira, vai predominar. Vejam, por exemplo, uma outra plataforma de internet importante, a Amazon, e o impacto dela no mercado editorial, por exemplo. É um impacto concentrador. Talvez a gente pode achar bacana que qualquer um pode entrar na Amazon e colocar um livro lá. Podemos achar isso bacana, mas isso não é um jogo de ganha-ganha. Tem um setor que desaparece a partir daí. Então, até agora, os movimentos em torno dessas possibilidades de negócios são movimentos que sugerem um aumento da concentração de riqueza e poder do capital financeiro informacional. Porque os atores são os mesmos, os acionistas dessas companhias são os mesmos. Por que agora eles vão agir diferente? Então, por que agora o impacto na estrutura econômica será diferente? Não há nenhuma evidência que permita a gente chegar a essa conclusão que será diferente, né?
E o que é esse modelo, né? Esses ambientes híbridos, na verdade, eles são um passo adiante na convergência tecnológica que o capitalismo financeiro e informacional opera, né? Superando o capitalismo industrial, né? E o que é isso? São operações e serviços baseados numa enorme produção, captura, circulação e uso de dados, apropriação de dados por agentes privados, né? Novos negócios informacionais, novos mercados e novos modelos de negócio e tecnologia para substituir o esgotamento dos anteriores. O movimento do Facebook, é claro, com um certo esgotamento dos modelos de redes sociais, tais como o próprio Facebook, inclusive pela concorrência das redes e das plataformas de jogos digitais, jogos online, eles vão fazer um novo movimento de reciclagem da sua plataforma e dos seus produtos. Do ponto de vista empresarial, é um movimento corretíssimo. Mas eu não vejo nenhuma evidência de que isso vai reduzir uma curva que nós temos vivido nos últimos anos de concentração da riqueza e aumento da desigualdade. Vejam os números aí que têm saído do aumento da riqueza, do dono da Amazon, essas coisas que circulam sempre por aí. São movimentos concentradores, né? Então, essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta é de quem é o protagonismo, né? Então, a gente vai entender quem são os atores, qual é a economia política desse metaverso. Quem são esses atores? Bom, tem uns atores que são os fornecedores de tecnologias críticas, de software, de hardware, de serviços associados, que eles vão pipocando, e esses, eles não são, normalmente, necessariamente o elo mais forte da cadeia. Porque o elo mais forte da cadeia acontece no formato das plataformas ou das big techs, que elas podem dominar tecnologias críticas, mas elas podem estar centralizando as cadeias de produção. O que é centralizar a cadeia de produção? É facilitar a intermediação de negócios. Você, para fazer negócio, não consegue fazer negócio fora do metaverso, né? Você extrai com isso o lucro dos setores tradicionais. Antes eu punha uma lojinha de vender biscoito e a pessoa vinha. Agora eu preciso pagar para o dono do metaverso para o meu biscoito aparecer lá. E ele vai extrair uma parcela dos meus lucros com isso, né? E a captura de dados, que é claro, à medida que você caminha num ambiente mais híbrido aqui, gente, eu não estou falando do que nós estamos fazendo aqui. Eu estou falando híbrido de hibridização da experiência, né? Estou falando aqui de realidade híbrida mesmo, onde você tem realidade aumentada com realidade virtual, né? Estou falando já de objetos, né? Objetos virtuais. Então, você vai capturar uma montanha de dados muito maior do que a captura. O outro ator... Então, veja, essas big techs são as centralizadoras das cadeias de valor dos negócios desse tipo, né? Tem o setor financeiro, que é o dono das big techs. Então, se você for ver quem é a lista dos acionistas do Facebook, quem é a lista dos acionistas do Google, quem é a lista dos acionistas da Amazon, são grandes fundos de investimento que vão ser donos de uma boa parte. Inclusive, eles são donos de mais de uma simultaneamente, tem propriedade cruzada. Então, e é o setor financeiro que vai entrar com o financiamento e apropriação de lucros desse processo. A gente tem o papel das startups nesse sistema de inovação. Para que servem as startups nesse sistema? Elas servem para absorver parte dos custos de desenvolvimento de maneira gratuita. Então, eu tenho 90 startups que vão dar errado para 10 dar certo. Essas 90 não foram financiadas por aqueles que vão ficar com o lucro dos 10% que dá certo. Elas foram tentativas feitas gratuitamente ou subfinanciadas. Eu compro a startup, pago um valor pequeno, que para o dono parece uma fortuna, dei $1 milhão para o cara, $1 milhão para o cara, mas, na verdade, em termos de valor do desenvolvimento que ele fez, pelo erro que ele vai cometer e já vai dizer para mim, esse modelo não funciona, vale muito mais. Então, é uma forma de financiar o desenvolvimento a partir da terceirização dos riscos de desenvolvimento, exploração de novas oportunidades. E os setores tradicionais da economia vão se apropriar desigualmente, e aí não dá para fazer uma análise geral de todos, né? Porque podem encontrar, primeiro, oportunidades de aumentar a sua eficiência em transações. De que maneira? Reduzindo o tempo de consumação do negócio. Então, se antes ele precisava anunciar, você ficar com vontade de ir na loja comprar, agora você está participando do ambiente híbrido e você já compra.
o produto. Então, o tempo de realização é muito mais rápido. O tempo de realização do negócio e, portanto, o tempo de realização do capital é muito mais rápido, né? E qual é o mecanismo para isso? É a indissociação entre entretenimento, publicidade e comercialização. Não tem fronteira para isso. Né? Isso um pouco que a professora Maria Inês falava. Quando é que as pessoas aprendem a distinguir essas fronteiras? Né? Como é que fica isso na cabeça da gente? E para os setores tradicionais também a transformação em plataformas. Alguns vão tentar virar plataformas também, obviamente. Né? Vocês viram, por exemplo, o esforço de grandes empresas do varejo tentando virar plataformas, tipo lojas americanas, Magazine Luiza. O que elas estão virando? Elas estão querendo virar plataformas. Elas já estão pensando como que vai ser o metaverso delas. Né? Você vai encontrar lá os avatares do Magalu ali. Né? E aí, claro, tem uma disputa pelo protagonismo entre esses atores, que é uma disputa que é, na verdade, pelos usuários. Quem é que consegue ter a base de usuários maior e mais cativa? A disputa pelos padrões de serviços de conectividade. Uma vez que eu tenho várias experiências de metaversos, e o Zuckerberg fala, né, de você pular de um para o outro. Pular de um para o outro, do ponto de vista técnico, requer padrão de conectividade, padrão de compartilhamento de dados. Quem é que vai estabelecer esses padrões? Tem uma disputa. A gente já viu na história da tecnologia que a disputa por padrões muitas vezes determina a tecnologia que é vencedora, seja ela a melhor ou não. Né? Tem o caso clássico das fitas VHS contra as fitas Betamax nos anos 80, nos videocassetes. Né? A tecnologia vencedora é a VHS, que era a tecnologia, digamos assim, tecnicamente pior, mas era melhor do ponto de vista de ser capaz de impor os seus padrões. Né? E a disputa pelos dados pessoais, e um outro aspecto importante nessa disputa pelo protagonismo é a disputa pela e contra a regulação dos ambientes híbridos. E aí a gente começa a ter vem uma outra pergunta, que na verdade quem vai controlar as decisões das plataformas híbridas? Como é que isso acontece? Né? Quais são os seus instrumentos de regulação? Quais são os mecanismos de controle sobre o uso de dados, sobre algoritmos, sobre o controle da produção e circulação de objetos virtuais? Né? Quais são os mecanismos de responsabilização dos resultados desejados? Né? A quem vai interessar a inexistência ou a fragilidade do controle de regulação? Gente, isso é o debate hoje das fake news da política na internet. É o mesmo debate. Muda o nome, muda a chave, e não vai ter tanta diferença assim. Claro, vão aparecer especificidades, mas a estrutura é muito parecida. Né? Será que a sociedade civil tem condições para se organizar frente ao poder desses atores sem a ação do Estado? Será que o Estado precisa de conseguir se articular com a sociedade para fazer um controle, uma regulação, uma fiscalização do uso dessas plataformas? Como que isso vai acontecer? Essa, então, é mais uma pergunta que eu tenho. A outra pergunta é quem vai nos vigiar através dos metaversos, né? À medida que eu desloco mais interações para o ambiente híbrido, eu tenho uma rastreabilidade muito maior de todas as atividades humanas, de todas as interações sociais. A figurinha do Zuckerberg, que alguém passa e acena para a pessoa que está na mesa, hoje ninguém registra isso, né? A pessoa acenou, não tem, né? Ali está registrado. Aquilo é um conjunto de dados, né? Recuperáveis por máquina, interpretáveis por máquina. Né? Então, e aí tem uma pergunta que eu pessoalmente acho que a humanidade tende a ser generosa na resposta, que é que nível de conhecimento e controle sobre as nossas vidas nós estamos dispostos a transferir para as empresas que controlam essas plataformas. Eu acho que a humanidade está disposta a transferir quase tudo para receber quase nada em troca. Pelo menos o que a gente tem assistido nos últimos anos é isso. Não sei se teremos no futuro gerações mais preocupadas com a liberdade. Né? As nossas atuais, nós estamos abrindo, não nos importamos muito em abrir mão da nossa liberdade e sermos vigiados. E aí é uma pergunta que talvez para alguns seja menos importante, para mim é muito importante,
Quer dizer, os metaversos, eles ameaçam ou expandem a nossa liberdade? Quem vai definir para o que somos livres? Somos livres para quê? Mas quem define? Quem escreve o código que diz quais são os espaços que podemos frequentar e o que podemos fazer nesses espaços? Quem escreve esse código? Quem valida esse código? Quem homologa? Quem rastreia? Será que os ambientes híbridos de metaverso, eles restringem as nossas experiências ou eles ampliam? Eles reduzem a nossa capacidade de escolha ou eles aumentam a nossa capacidade de escolha ou eles tutelam a nossa capacidade de escolha? Você é livre para escolher do que você vai morrer. E a quem interessa usar os ambientes híbridos para direcionar a nossa liberdade? Aí eu vou para a minha última pergunta, que é se os metaversos fortalecem a democracia. E aí eu sou pouco otimista nesse campo. O Ergon já me conhece, eu fiz muita pesquisa sobre uso de tecnologia para processos participativos e controle social dos governos, e sempre fui um cara que olhava com um otimismo moderado sobre isso. Mas eu não sou muito otimista nesse ponto, neste momento, pelo menos, da história. Eu acho que talvez a gente corra o risco de nos iludirmos. Eu tive vendo esses dias uma matéria, enquanto eu pesquisava, me preparava para essa nossa conversa, uma matéria sobre as possibilidades e as maravilhas para a democracia participativa dos metaversos, etc. E tudo que eu consegui escrever depois daquilo foi, será que, eu vou ler para vocês, que é a minha nota que eu anotei do papel assim, será que outras vezes vamos nos iludir com a ideia de que a tecnologia por si pode trazer mais democracia? A história da humanidade recente, a história brasileira recente, mostra que nós estamos muito distantes disso. É a ingenuidade mais grosseira acreditar que eu simplesmente incorporar mais tecnologia aos processos políticos os torna mais democráticos, né? E, além do que, e não é só pelas limitações em si de qualquer processo tecnológico, de que os processos tecnológicos não existem sem a lesão humana, é porque a apropriação desigual dos recursos gera mais poder concentrado em quem é capaz de mobilizar mais recursos. E a gente vê hoje redes internacionais de financiamento de fake news. O que é isso, gente? O que é isso? Será que essa gente... Não, no metaverso a gente não entra, tá? Claro que isso não acontecerá. Então, a proliferação de fake news e as ameaças à privacidade, etc., eu acho que nós não estamos livres delas com a hibridização dos ambientes, né? E vejam, e tem um outro elemento que eu gostaria de destacar também, a gente vive um contexto dos chamados novos estados autoritários, em que estados mantêm regras relativamente democráticas de funcionamento, mas atuam de uma maneira a cercear mais fortemente movimentos de alguma maneira de questionamento e vão criando novos instrumentos de controle da dissidência, né? E aí, claro, muitas vezes usando o medo do terrorismo, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, para voltar atrás em princípios legais relativos a liberdades fundamentais do ser humano, estabelecidos alguns desde a Revolução Francesa ou desde a Revolução Americana, né, com a violação a diversos princípios, inclusive, principalmente da privacidade, por conta da pretensa segurança interna. Então, nas mãos da nova direita e desses estados autoritários, isso fica muito mais forte. E, é claro, esse ambiente que eu estou falando dos novos estados autoritários tem a ver com o fato de que a concentração de riquezas, a redução das garantias sociais, que são elementos centrais das políticas públicas dos últimos 40 anos, eles vão gerando pontos de tensão. Se vocês verem agora o movimento do questionamento do trabalho, do aumento do número de greves nos Estados Unidos ao longo deste ano, isso talvez comece a sinalizar um certo mal-estar. E aí esse mal-estar talvez seja muito útil, e para combater esse mal-estar seja muito útil criar novas formas de controle das pessoas. Bom, feitas essas perguntas um pouco antipáticas, eu tenho uma certeza.
Porque as perguntas são perguntas. A certeza que eu tenho é que as tecnologias do metaverso e as suas formas de uso, elas vão ser construídas a partir das disputas entre os distintos interesses e das estratégias desses atores mais poderosos. Quem é que sai na frente com mais vantagem? Quem tem mais dinheiro, quem monta um modelo de negócios mais rentável e mais durável, quem impõe barreiras à entrada de novos competidores. Então, quem sai na frente expande a base de usuários. Vejam, por exemplo, o caso do WhatsApp com o Telegram, essas coisas. As pessoas usam o WhatsApp não é porque o Telegram é pior, ou o Signal, é porque os outros, todo mundo já usa o WhatsApp. Montou a base de usuário na frente, é o dono da coisa. Né? O Google, a Microsoft, todas as Big Techs usam essa estratégia de antecipar bases de usuários. Muitas das suas fusões são simplesmente para o outro não ter base de usuário crescendo. Quem detiver acesso a dados e tecnologias críticas também cria barreiras para novos entrantes aí, né? Vejam, gente, isso aqui que eu estou falando, eu tirei de um livro de estratégia empresarial, tá? Como é que você monta uma estratégia competitiva. Peguem lá o livro do Michael Porter, acho que é do Michael Porter. Vai lá, cria barreiras a novos entrantes, domina os fornecedores, impõe poder sobre os clientes, seja maior que seus clientes. As regras estão dadas aí, não estou inventando nada. E aí um ponto importante, quem articular atores-chave e controlar as redes de funcionamento, as cadeias de funcionamento da tecnologia. Por quê? Porque as tecnologias de hibridização, elas são convergentes. Então eu preciso que o celular esteja preparado para isso. Eu preciso que a rede social esteja preparada para isso. Eu preciso que o mecanismo de busca esteja preparado para isso. Eu preciso que o fornecedor de conteúdo audiovisual de entretenimento esteja preparado para isso. Quem conseguir ou verticalizar isso tudo, que é mais difícil, ou criar bons modelos de negócios que sejam atrativos ou que obriguem que os outros entrem neles, vai sair na frente e vai ter vantagem. Esse é o movimento, por exemplo, do Facebook hoje. Então, você tem que tentar criar um modelo de negócio onde você seja o centro e que você atraia de uma maneira inevitável os detentores de tecnologias críticas, aqueles que produzem e captam dados de usuários, os que detêm as bases de usuários, os que produzem e agregam conteúdo, né? E acho que também quem terá vantagem nessas disputas para a construção social dessa tecnologia vai ser quem for capaz de bloquear as formas de controle social sobre os impactos da sua atuação e for capaz de bloquear os adversários na produção de instrumentos de construção de vantagem competitiva. Em outras palavras, eu entendo que a tecnologia está absolutamente subordinada às estratégias de competição dessas empresas, e são essas estratégias, o sucesso ou o fracasso delas, é que vai determinar a forma como nós vamos usar essas tecnologias daqui para frente. Eu concordo com a professora Marinês, é muito difícil segurar esses movimentos. E agora, como isso vai surgir, como vai se materializar, isso ainda está relativamente em aberto, e pelo que eu vi, acho que o Moica também falou alguma coisa nessa direção, acho que faz sentido. Desculpa se eu alonguei, eu me empolguei um pouquinho. Obrigado, gente. Então, perfeito, está aqui com muitos comentários, eu vou até tentar juntar alguns deles para facilitar aqui a nossa rodada, né? O curioso... Oi. Se me permite, só uma palavra para o Zé Claro. Carlos. Eu acho, viu, Zé Carlos, que além desse universo da competitividade para o acesso, que nós, de fato, você tem razão, nós estamos na mão dos donos do capital. Seguramente quem vai competir são eles. Mas eu acho que há um pano de fundo aí que é extremamente, não é preocupante, mas que deve nos fazer pensar. Veja, nós lutamos muito, e eu digo a vocês que eu quase fui presa como presidente do INEP porque eu não cedi o banco de dados individuais dos alunos do censo da educação básica. E eu quase fui presa, virtualmente ameaçada, fisicamente, vocês morriam de rir. Um pessoal que eu adoro do Tribunal de Contas, os ministros, gente muito séria, não estavam brincando. E nem eu, né? E eu não cedi os dados, por maior que fossem, porque nós ainda estávamos tramitando a lei de proteção de dados individuais. Então, veja, para mim, eu tenho muito receio, Zé Carlos, que ela não seja suficiente. Até porque uma outra coisa que me impactou muito como presidente do INEP foi aquela decisão da ministra Carmen Lúcia, monocrática, de permitir que as redações do Enem pudessem desrespeitar os direitos humanos em nome da liberdade de expressão.
Aquilo para mim, Zé Carlos, e olha, nós só não reagimos, o ministro Mendonça Filho e eu conversamos uma madrugada inteira sobre isso, porque nós queríamos reagir violentamente com isso, com a decisão dela, queríamos que fosse a plenário, mas nós estávamos há 15 dias do exame, e nós achamos que uma discussão pública tumultuaria, atrapalharia os alunos, então nós ficamos com a decisão monocrática dela. Quer dizer, essa tensão, para mim, entre a liberdade de expressão e a defesa dos direitos humanos, para mim, cidadã, eu coloco a hierarquia. Acima de tudo, para mim, está o respeito aos direitos humanos. Então, para mim, essa tensão, viu, Zé Carlos, é aquilo que vai, talvez, fique na nossa governabilidade e não nos detentores aí do capital das plataformas, daí eles vão se matar para oferecer o melhor serviço, mas eu acho que circula na nossa governabilidade essa perspectiva da ameaça à proteção, ao sigilo dos dados individuais e, acima de tudo, essa disputa entre a preservar, manutenção do respeito aos direitos humanos em contrapartida com a liberdade de expressão. Eu acho que essa é uma questão que não está resolvida na sociedade, e se você tiver universos virtuais, realidade aumentada, esse espaço compartilhado, e veja, por outro lado, eu acho que o compartilhado é que é o rico, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Mas, ainda assim, eu acho que nós teremos no fundo, no pano de fundo, e eu acho que está na nossa governabilidade, porque eu não quero nem que o dono do capital e nem que o dono do governo, não é o Estado, nem que o dono do governo manipule essas coisas. Mas eu acho que isso está permeando as relações no mundo virtual. Era só isso que eu queria dizer, Gon. E, professora, tem um detalhe nisso, acho que é muito importante, que essa disputa em torno dos direitos humanos e da liberdade individual, essa é uma disputa cada vez mais forte no mundo. Isso Os direitos humanos estão sendo afetados, porque, inclusive, a noção do coletivo vai sendo enfraquecida. Isso é uma grande operação. E aí acho que eu somaria, né, digamos, nessa dimensão mais, digamos, propositiva, que a senhora falou, professora, a gente tem alguns movimentos, como, por exemplo, os movimentos da União Europeia de tentativa de regulação das plataformas. Né? Ainda que haja uma insuficiência, porque isso não é fácil. E às vezes os caras vão lá e multam os caras em 10 milhões de dólares e falam, tá bom, eu pago, tá tudo bem, eu pago a multa. Mas acho que tem algumas sinalizações de que essa agenda vai sendo compreendida. Claro, a um custo muito alto. Né? Primeiro precisa ter um monte de problema para a gente conseguir colocar na agenda, mas isso é da natureza das políticas públicas, né? Normalmente elas são reativas, né? Raramente a gente consegue prever. Né? É isso. Obrigada. Eu que agradeço o comentário. Perfeito, eu acho que dá até para juntar aqui com um bloco de perguntas que estão fazendo. É curioso porque parte dos comentários eles estão indo num tom de tentar questionar o que é a realidade, o que é o real e o que é o virtual. Existe uma linha tênue entre os dois? Existe alguma distinção? Tem uma pergunta aqui que está até direcionada para o Moica, vou aproveitar e já passar, que é perguntando se você acha que o mundo está tão vazio que o metaverso vai ocupar tamanha importância, né? E aí, nessa mesma linha, eu já provoco aqui a professora Maria Inês para, se em seguida puder comentar também, o quanto, porque a gente falou aqui sobre o toque, o afeto, a experiência sensorial, a presença, né? E o próprio híbrido nisso todo, né? Porque as coisas se complementam, não é uma coisa só, né? Mas será que a mente da criança, nesse contexto de experiências que talvez sejam forçadamente mais virtuais, né? Enfim, será que não se confunde sobre o que é real e o que não é real, sobre o que é material, o que é mundo das ideias? Será que não confunde essa abstração que a gente estava conversando sobre o começo? Boa, Ergon, valeu pela palavra. Eu queria só, antes de responder, eu tinha até anotado, eu vi a pergunta direcionada, deixei anotado aqui para quando chegar a oportunidade eu responder. Mas antes de responder essa pergunta, pegando esse gancho que tu falou agora no final, sobre que eu deixei anotado quando a professora Maria Inês estava comentando, na verdade é um caso que eu achei muito engraçado, que mostra um pouco da diferença de gerações, né? Que eu achei um caso muito engraçado. Eu estava com minha esposa no elevador, e naqueles elevadores aqui do prédio que tem
hoje em dia tem bastante lugar assim que tem uma televisão dentro do um monitor, né? Dentro do elevador que mostra notícias, o que está acontecendo no condomínio, alguns alertas e tudo mais. E aí foi engraçado que tinha um casal com uma bebê de colo, era uma bebezinha, nem falava, nem nada, e a bebezinha era que estava mais próxima, estava no colo do pai, estava mais próximo do monitor. E aí a bebezinha viu a tela e aí as palavras que estavam destacadas ali pareciam botões de aplicativo do celular. Ela esticou assim a mãozinha e começou a tocar na tela. Era só um monitor mostrando notícias, né? E aí eu fiquei pensando nisso, a gente ficou rindo, que é muito engraçado que na nossa infância, né, da minha geração, que inclusive é diferente de alguns de vocês que estão por aqui, a gente não tinha acesso à tela de toque, né? O primeiro celular que eu tive já foi no início da minha adolescência, ali lá para os 12, 13 anos. Enquanto que hoje as crianças estão nascendo e já estão justamente no meio de muita tecnologia, muita digitalização. E aí a gente está falando de um novo mundo, um novo universo completamente digital, o quanto isso deve impactar, justamente como a Maria Inês estava falando, no desenvolvimento cerebral, de interação das crianças, né, do futuro da humanidade, como é que isso vai impactar. Eu fico realmente curioso como isso vai impactar, porque eu achei muito engraçado esse caso. Sabe? Eu não imaginava um bebezinho de colo que com certeza não sabia nem falar, nem falar papai e mamãe, estava tocando na tela. Eu achei um caso bem legal. Eu queria comentar aqui. E aí, trazendo a pergunta, né, sobre você acha que o mundo está tão vazio que o metaverso ocupará tamanha importância? Eu acho que, na verdade, é o seguinte. Eu gosto de falar que o metaverso, não só o metaverso, mas qualquer tecnologia, ela não é o fim, ela não é o propósito, né? O propósito são as interações humanas, então as pessoas são os propósitos. Então a evolução da humanidade é o propósito, e a tecnologia, o metaverso é o meio. Então eu acho que, na verdade, eu não diria que que o mundo, não vejo como um mundo vazio, mas eu vejo que como um próximo passo que já acontece, é a globalização. Então hoje a gente, por exemplo, aqui a gente tem cada uma pessoa em um estado do país. E como que a gente conseguiu isso? Por conta da tecnologia, por conta da digitalização. E eu acho que o metaverso é mais um impulsionador disso, da gente conseguir globalizar e digitalizar, virtualizar as interações que hoje ainda não são possíveis. Então eu vejo nesse sentido, e não no sentido de uma busca de fugir da realidade, e talvez mais trazer uma realidade mais palpável a algo que a gente não consegue alcançar por conta de distância, por conta de conectividade que a gente ainda não tem. Sabe? Essa é a minha percepção quanto a isso. E antes só de passar a palavra também para a pergunta que tu levantou para a Maria Inês, eu acho importante da gente levantar, concordo totalmente essa questão da gente ter possivelmente, quando a gente está falando agora de metaverso, a gente vai ver essa corrida para ver quem vai buscar vamos dizer assim, pela maior fatia aí de metaverso, vamos chamar assim, no mundo, né? A gente vai ver uma briga realmente das grandes corporações, eu acredito que isso deve acontecer, mas também em paralelo eu vejo um movimento muito forte, principalmente quando a gente está falando das criptomoedas, né? Essa questão da descentralização. Eu acho que isso vai ser um dos pilares do metaverso, a gente descentralizar para poder conquistar que transações e que conectividades elas funcionem de uma forma completamente global e descentralizada. Eu acho que isso deve ser um movimento muito forte que vai estar acontecendo em paralelo a essa busca do domínio, né? Perfeito. Professora Maria Inês, a mente das nossas crianças vão ficar todas confusas com essa... Não. É capaz de nós, os adultos, ficarmos confusos, viu? As crianças são dotadas de uma possibilidade, de uma fantasia. Eu tenho muita ligação do virtual com o fantástico, com aquilo que é fantasioso, com aquilo que é atraente, com aquilo que não tem limite, a imaginação, a fantasia que não tem limite, que é isso que o virtual faz. O real é que é limitador. Então, veja bem, quando a gente nasce, né, sem querer fazer proselitismo aqui, mas quando a gente nasce, a primeira impressão que a gente tem do mundo que nos cerca é pelas sensações, né? Então, vai lá, a criança segura o dedo da mãe, ela vai construindo pela sua sensação um conceito da realidade. A primeira realidade dela é a mãe, depois é o seio da mãe, por necessidades, etc. Depois, gradativamente, gente, ela vai construindo no pensamento uma representação do mundo real. É isso que é conhecimento. É você representar no pensamento
o mundo que te cerca. É lógico que ao longo da sua vida você faz isso com categorias estruturais da inteligência, cada vez com uma qualidade diferente. A criança pequena precisa ver os objetos para depois representá-los para si. Depois de uma certa idade, por isso que eu digo a vocês, por volta de 14, 15 anos, eu sou capaz de pensar uma realidade sem vê-la, sem tocá-la, sem experimentar, sem sentir o cheiro, porque eu tenho condições de representá-la para mim do ponto de vista abstrato. Então, eu acho assim, que a juventude vai se dar maravilhosamente bem. As crianças vai ser um sucesso, porque o mundo da fantasia faz bem para elas isso. Faz muito bem para elas, desde que elas compreendam que isto é a fantasia, porque gradativamente elas terão o choque da realidade. Então, eu não acho que, do ponto de vista da educação, a única coisa que eu sinto é a gente não ter nem equipamento, nem acessibilidade, nem professor, e nem programa, nem sequência didática, nem material, nada. Lamento profundo. Nós estamos muito atrasados, gente. Não é só pobreza material. Tá? Olha a nossa formação inicial de professores. Nós nunca cuidamos de uma alfabetização digital para o professor, nunca trouxemos esse universo. Ainda estamos brigando lá com... Olha, eu amo livro, viu, gente? Adoro mexer no livro. Agora, o Kindle mudou minha vida, gente. Me desculpe, não tem condições de eu fingir que o Kindle... Não... Eu carrego ele na minha bolsa de mão. Onde eu vou no dentista, no consultório médico, um minuto de espera, estou ali com o Kindle na mão. Isso é sensacional. Então, eu acho assim, que essas mudanças, eu lamento apenas que nós estejamos tão atrasados ainda na educação. A escola brasileira é pobre de recursos, a formação dos brasileiros, dos professores, é conservadora, tradicional, arcaica. Tem gente que acredita ainda, gente, que a escola vai funcionar daquele jeito. Que eu posso fazer? Eu estou com 73 anos de idade e falo para todo mundo, nós temos que renovar a nossa vida, abrir as mentes. Nesse sentido, essa associação que nós criamos, gente, é exatamente para permitir que as pessoas conversem sobre isso. Os professores estão cansados, eles estão inseguros, mas, acima de tudo, eles precisam de mais formação. Uma formação continuada que resgate um pouco desta complexidade, deste universo, que, queira ou não queira, gente, vai entrar com os alunos na sala de aula. Pode ser a escola mais pobre, ela vai entrar. A virtualidade, por isso é que eu digo, o hibridismo na educação, ele veio para ficar. Ninguém mais vai poder negar a invasão do mundo virtual. Então, o muito melhor era a gente aprender a viver com ele e tirar dele o que ele tem de melhor para nós. Isso é que eu acho. Muito bom. Eu queria até fazer um link, porque fica muito nítido aqui, né? A gente parece que está querendo discutir uma coisa lá na frente, que é essa nova integração tecnológica, mas com um monte de coisa lá atrás, lacuna, né? Histórica que precisa resolver. E isso daqui eu acho que linka com uma discussão, professor Vaz, que é a seguinte: o senhor trouxe em sua fala que a gente tem outros temas também em debate. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a discussão da lei das fake news, né? Será que a gente tem fôlego de entrar nessa discussão do metaverso, a nível de política pública, a nível de pensar mesmo, sem ter, inclusive, resolvido todas essas questões? Até porque, fazendo um adendo aqui, é curioso, o senhor até colocou na sua fala, a desinformação, por exemplo, essa questão da liberdade de expressão que a professora Maria Inês colocou aqui, em contraponto às fake news, por exemplo, que a gente viu uma discussão mais recente no Supremo Tribunal, né? Tudo isso daqui vai distorcendo o que é a própria percepção da realidade, fim ao cabo, né? E é o que a gente está discutindo aqui também com o metaverso, é o que seria, portanto, essa realidade. Então, será que esse movimento de modificação da realidade que a desinformação tem causado, que as fake news têm causado, que esse debate todo que a gente tem travado, né, a gente vê os engenheiros do caos, tem a obra do Juliano da Empoli, né? Será que isso daqui já não tem se aglutinado numa transformação da realidade e que a gente está com uma série de pendências para resolver enquanto política pública para conseguir ter o fôlego de pensar, portanto, o que é esse metaverso e como a gente constitui ele? Eu penso que não. Eu acho que é tudo junto e misturado. Eu acho que é meio isso, porque não dá para separar, né?
Talvez a melhor analogia seja de camadas que se interpenetram. Então, talvez digamos assim, eu tenho a camada, vamos falar de fake news, né? Eu tenho a camada de fake news nas mídias sociais atuais. Eu posso ter uma camada de fake news nos objetos virtuais. Então, é uma camada, mas essa camada ela mistura um pouco, né? Não é azeite e vinagre, sabe? Azeite e água, que a linha é mais cinza. E vai expandindo, é claro, vai tornando mais complexo. Mas eu acho que, especialmente nessa questão que você fala da desinformação, das fake news, eu acho que são novas modalidades do fenômeno e novos instrumentos tecnológicos para a produção e distribuição da desinformação e da falsificação da realidade. São novos instrumentos e vão ter suas especificidades, mas também vão ter o caso geral também, né? O caso geral continua existindo, talvez. Não, muito bom. Tem aqui mais uma pergunta para o Moica. Se o Moica entende que vai mudar, melhorar efetivamente a educação, melhora o ensino do jovem, no sentido de se essas mudanças, objetivamente, elas podem melhorar a educação, principalmente para o jovem, né, nas percepções. Uhum. Perfeito. Eu também tinha notado aqui que tinha esse comentário, essa pergunta, e eu acho muito importante até voltar um pouco no que eu comentei mais recentemente, que eu acredito que o metaverso, assim como tecnologias, qualquer uma delas, elas são impulsionadoras de algum critério, né? Então a gente usa ela como para impulsionar. Então a ideia é utilizar o metaverso para impulsionar o ensino. Isso impulsionar não significa necessariamente melhorar ou mudar o ensino. Eu acredito que sejam novas formas de interação que vão impulsionar o ensino que a gente conhece e está trabalhando para mudar. Agora, o que vai dizer se vai melhorar o ensino, se vai realmente trazer um ganho, na minha visão, é de fato as pessoas que trazem a educação. Eu acho que é de fato, pessoas é que vai fazer com que o ensino e a educação mude e melhore. A tecnologia e o metaverso estão ali para impulsionar isso. Pode impulsionar bem ou impulsionar mal. Também. E aí volta do que a professora estava falando. Se você não investe na capacitação dos professores, etc., talvez impulsione mal, né? Exatamente. A ideia é que impulsione. E, de fato, quem vai fazer com que seja bom ou que ande para o lado que não seja tão bom, de fato, são as pessoas que estão envolvidas no ensino, na educação. Então, acho que o trabalho é a gente preparar profissionais para que a educação cresça no sentido bom e a gente preparar a tecnologia para impulsionar essa nova preparação da educação, sabe? Essa é a minha visão. Ser antipático, mas é uma brincadeira, tá bom? Acho importante a gente avisar o Zuckerberg disso que você falou agora, que pode ser um bom campo de investimento para eles, naquilo que eu falava de criar boas redes, boas alianças. Vamos ensinar os professores a usar os nossos recursos. Eu queria aproveitar e puxar mais uma pergunta, acho que em seguida a gente já pode ir até para as considerações finais, mas uma última pergunta aqui que eu acho que surgiu que tem a ver com o que a gente estava falando também, né? Será que esse modelo de tecnologia, né, ele pode dar espaço para tecnocratas pautarem o que é a educação, o que é a política, o que é o conceito, inclusive, de Estado, de democracia, né? Eu queria direcionar essa pergunta para a professora Maria Inês e para o professor José Carlos Vaz. Na opinião de vocês, tanto na educação quanto na política pública, essas novas tecnologias, elas abrem mais espaço para tecnocratas? Como que a gente lida com isso? E como que a gente mantém a política pautando, né, as tecnologias e não o oposto? Você fala, Zé Carlos, olha, eu considero o seguinte, hoje nós imaginamos que as políticas educacionais, definitivamente em função desse futuro que se apressou, elas fazem parte do conjunto das políticas estruturais da nossa sociedade. Você não pode mais considerar a educação isoladamente. Eu acho que não é só a pobreza, não é só a tecnologia, mas eu acho que ela é, hoje, uma política estrutural aliada
interconectada com todas as outras políticas. Se você olhar o ecossistema, por exemplo, de uma escola, você vai perceber aí a interferência de todas as outras políticas estruturais. Veja bem, eu não acredito, eu até gostaria de ter que brigar com os tecnocratas na educação, viu, Ergon? Eu acho que a nossa briga ela é mais bobona. Ai, como eu queria brigar, não quero isso, não vamos usar o avatar, o jogo X não pode, o Y também não. Eu adoraria, né, que a briga não tivesse que ser para todo mundo ter comida, para todo mundo ter 200 dias para ir na escola para comer, para ter material didático, para ter um professor bem pago, com condições de trabalhar, não é? Para termos mais acessibilidade. A nossa briga é outra. Eu adoraria brigar com os tecnocratas. Agora, quero só lhe dizer uma coisa, viu, irmão? Eles já existem, estão colocando as manguinhas de fora, estão invadindo os espaços públicos com grandes negócios fantasiosos, espetaculosos, com pseudo-soluções para os problemas educacionais brasileiros. Então, eles já existem, eles estão estabelecidos, não é? E estão disputando a unha cada um dos espaços da escola pública. Eu vejo isso com extrema preocupação. Eles já existem. Mas não tem essa capacidade tecnológica deslumbrante que a gente vislumbra como possibilidade de crescimento, de inovação. Não. É uma coisa quadrada, padronizada, enfim, pouco criativa, não é? E que não entende que por trás da tecnologia tem que ter uma pedagogia da interatividade, do respeito ao desenvolvimento. Não. Esses tecnocratas de rasos que eu me refiro, já existem, infelizmente. Professor Vaz, o que o senhor acha? Até aproveitando uma frase que o senhor sempre fala para mim, é o rabo que abana o cachorro ou é o cachorro que abana o rabo? Muitas vezes pode ser mesmo, né? Eu acho que a fala da professora Marinês vai bem nessa direção, Egon, que você não pode achar que o aparato tecnológico substitui a política educacional e substitui o trabalho pedagógico. Se ele passa a substituir, e a professora está corretíssima e deve ter visto isso muitas vezes, e deve ter assistido cenas muito tristes de gente oferecendo soluções mágicas e milagrosas, e eu me lembrei agora de alguns anos atrás, me chamaram para falar num evento, e tinha um prefeito todo feliz apresentando lá um programa dele de uso de tecnologia, e eu fiquei me contendo, eu sou uma pessoa educada, né? Eu fiquei me contendo, arrumando um jeito de dizer, gente, e cadê a educação nisso aí? Né? Depois eu arrumei um jeito de dizer, mas cadê a educação nisso aí? Isso é educação ou é compra e venda de computador e lousa digital e essas coisas? Então, acho que a professora Marina está coberta de razão. O problema é quando você coloca o rabo abanando o cachorro, ou se quiser um outro ditado, a carroça diante dos bois, né? Você esquece, né? O que está acontecendo, para onde está vindo. E acho que aí tem um risco da despolitização das políticas públicas. Né? A política educacional, ela é uma política que ela não pode ser despolitizada, porque ela tem a ver com o que eu quero para o país, o que eu quero para as pessoas e quais são os valores que são importantes para mim. Esse debate que a professora falou da liberdade de expressão e dos direitos humanos, isso é um debate fundamental na educação. Não dá para fazer educação, política educacional, sem se posicionar sobre essas coisas. Então, não há como despolitizar. Né? Despolitizar a política pública significa dizer que existe a certa e a errada, que existe a tecnologia certa e a tecnologia errada. E isso é extremamente perigoso. Além de isso gerar um pensamento autoritário, isso é um modelo, sei lá, stalinista de ciência certa, ciência errada, né? Mas isso também desqualifica os esforços de inovação, que é aquilo que o Moica estava falando. Se você tiver... Como é que você descentraliza? Como é que você tem modelos descentralizados de produção de tecnologia? Se você tem espaços de experimentação na sociedade. Se as políticas públicas, inclusive, permitem a experimentação. Porque tem, de vez em quando, experimentado, dá certo, dá errado. Né? Se eu tenho um ambiente de inovação que permite essa experimentação... Né? Agora, vejam, a gente tem hoje aquilo que eu falava do modelo de negócios que a gente tem hoje das grandes plataformas, ou desse capital financeiro informacional. Qual é o mecanismo de
promover a inovação, a experimentação, desculpa, a experimentação. É a ilusão de que você vai criar uma startup e vai ficar bilionário, né? Essa é a ilusão. E é a mesma coisa do pai desesperado, que quer que o filho seja jogador de futebol e pressiona e o moleque arrebenta, porque ele não é tão bom, ele não vai jogar nos grandes times do mundo, ou da pessoa que acha que vai fazer um canal no YouTube, no TikTok, e vai virar um influencer com 20 milhões de seguidores. Isso é para 2 ou 3, isso é exceção. Um modelo que oferece como estímulo a exceção, ele não é um modelo, sei lá, bem intencionado, ou provavelmente não é um modelo tão eficaz no longo prazo. Como política pública, não parece fazer sentido. Então, é muito melhor, por exemplo, eu ter modelos que permitam a construção de experimentação tecnológica e essa experimentação faz parte da política pública. A política educacional tem que levar isso em conta. Onde é que pode experimentar e onde é que não pode experimentar? Né? Para isso, a gente vai acumulando conhecimento e vai sabendo. Mas acho que o jeito de pensar a experimentação é que tem que ser uma coisa mais aberta. E para ela ser mais aberta, ela tem que ter mecanismos de estímulos que não sejam uma ilusão. Ou o reforço do modelo da concentração, da desigualdade, ou do modelo mais egoísta. Eu vou ser o bilionário, os outros que vão tentar, azar deles. Né? Eu acertei. Então, e ainda mais falar em educação, não dá para falar de educação sem falar em solidariedade, né? Sem entender que a educação faz parte de um projeto de transformação das pessoas para serem melhores do que elas são, da sociedade para ser melhor do que ela. Não dá para falar disso. Se não é para falar disso, a gente não está falando de educação, a gente está falando de outra coisa, está falando de adestrar macaquinho, né? Não, os macaquinhos também têm que ser felizes, então também não se aplica. Não, muito bom. Até aproveitando essa questão da felicidade, a professora Marinês aqui trouxe que a limitação está no material. O virtual é aquilo que a gente construir, aquilo que a gente imaginar. Queria fazer uma pergunta aqui um pouco capciosa até para as nossas considerações finais, que é a seguinte: entre o material, o virtual, a realidade e tudo isso que a gente está debatendo, qual é o mundo que vocês sonham? Fiquem à vontade, quem quiser começar a responder. Já que ninguém falou. Então, acho que a Maria está falando no mudo. Tá. Tá falando no mudo. Fale, Guilherme. Não, pode começar, não tem problema. Eu sonho com um mundo onde todas as crianças e jovens brasileiros, especialmente, tenham acesso a todos os bens materiais e sociais que a sociedade pode dispor. Que eles tenham acesso a bens culturais, tenham acesso a boa saúde, uma educação de qualidade, que possam realizar os seus sonhos e desfrutar de uma cidadania mais plena. Eu sonho com o Brasil mais justo, um Brasil mais democrático, para valer, que os direitos humanos tenham mais valor do que as liberdades individuais de expressão. Perfeito. Para eu fechar aqui, então, também, faço muito das minhas palavras o que a professora Maria Inês falou. Acho que a desigualdade é um problema muito grande que a gente tem no mundo, então não vou repetir exatamente o que ela disse, mas eu queria adicionar, na verdade. Como a gente está falando muito de metaverso, falando de educação e tecnologias e inovações disruptivas, eu queria trazer que um desejo meu, e acredito que de muitas pessoas por aí, é a gente ver um mundo, na verdade, mais acessível, né? Que tem muito a ver com essa questão de desigualdade, mas também focado na questão da gente entender que a tecnologia, como eu falei, ela tá vindo para impulsionar, né? Então, desejos humanos, desejos das organizações, das pessoas, e trazer esse impulsionamento de forma a trazer a acessibilidade. Então, a gente vê, não só na educação, nas empresas, em vários lugares, a nossa luta, né, diária para a gente conseguir trazer novas ferramentas que sejam acessíveis. A gente sabe que existem pessoas que têm existem diversos motivos, né, de limitações, sejam elas físicas ou não, né? Eu acho que no momento que a gente conseguir chegar num mundo onde
falando especificamente de metaverso e tecnologias, a gente consegue trazer acessibilidade, eu acho que a gente vai estar num lugar mais igual, né? Muito bom. Professor Vaz, qual mundo que o senhor sonha? O senhor tá desligado, professor. Você está sem voz. Eu sonho com essas coisas todas. Eu me preocupo com a liberdade. Mas, infelizmente, a liberdade muitas vezes é entendida como uma coisa que o indivíduo usufrui. A liberdade que usufrui é o indivíduo junto com os outros. Ela não é separada da convivência humana. E acho que a gente precisa ter um acesso à tecnologia que propicie a liberdade das pessoas. E para isso precisa ser inclusivo. Não pode ser fonte de desigualdade. E eu, infelizmente, olhando hoje, eu sou um cara que estuda tecnologia há 25 anos, e a gente vê que os movimentos de expansão da tecnologia, eles têm gerado mais desigualdade, e têm restringido a liberdade das pessoas. Aquele exemplo que foi dado da competição do celular, pelo tempo do celular na família, aquilo restringe a liberdade daquela criança de aprender e restringe a sua liberdade futura. Né? E aí, nisso, eu vou bem na linha do Amartya Sen, sabe? O desenvolvimento é liberdade. Ele tem que propiciar liberdade para as pessoas e para que elas compartilhem a sua liberdade com outras. E para isso, a gente não pode ter uma tecnologia que gera mais desigualdade e que é tão primitivamente apropriada por poucos atores do jogo, na minha opinião. Egon, eu quero só falar mais uma coisinha. Eu queria que o Brasil fosse uma sociedade onde a ciência, o incentivo à pesquisa, à ciência e à tecnologia fosse mais robusto, para a gente ter uma porção de moicas, jovens assim, se dedicando, se debruçando, como você, Egon, a desenvolvimentos que são tão fundamentais para a nossa sociedade. Eu tenho muito receio desse empobrecimento, dessa limitação, desse cerceamento do pensamento científico, do incentivo a novos experimentos, a experimentação. Esse é um momento de muita preocupação para mim no Brasil. Nós precisamos ter muito mais moicas e muito mais Egon. E você, Vaz, que já está começando a ficar de cabelo branco, junto comigo, nós ficamos... Já estou bastante, professora. Pois é. Eles é que têm que ter mais chance de experimentação, com responsabilidade e com muito incentivo. É isso que eu desejo, eu esqueci de falar. Agora chega, não falo mais, prometo. Perfeito. Com isso, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. É uma honra estar aqui com todos vocês. Foi um prazer ter essa conversa. E sigam o canal, acompanhem as novas publicações e ajudem a compartilhar essa conversa aqui com mais pessoas também, para quem sabe a gente ampliar cada vez mais os horizontes desse debate. Muito obrigado e uma excelente noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, até logo, foi um prazer. Muito obrigado, até logo. Digo mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.